Sejam bem-vindos para mais um Direto ao Ponto. O nosso objetivo é a sua aprovação, por isso que a gente vai direto na resolução da questão, beleza? Passando aquelas dicas e aqueles macetes que vão fazer toda a diferença na hora da sua prova. Vamos para a questão. Questão de número 38 do Exame de Seleção do Instituto Federal de Alagoas 2024. Temos uma charge e nessa charge já diz muito, né? Temos aí a águia, que é o mascote norte-americano dos Estados Unidos, e o urso, que é o mascote da Rússia. Essa imagem pode nos falar sobre duas coisas diferentes, dependendo do contexto e do ano. Vamos lá. No pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, pós-fundação da ONU, fundação da OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se a gente analisar nesse pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, 1949, isso quer dizer o início da Guerra Fria, ou seja, a bipolarização entre Estados Unidos do lado ocidental e União Soviética do lado oriental. Mas vejam bem, essa imagem no contexto atual pode nos falar muito, principalmente a respeito da guerra da Ucrânia e da presença da OTAN nesse conflito. Mas como eu sempre digo, nunca vá direto na charge ou no texto. Primeiro você olha o enunciado e, se possível, lê as questões se elas forem curtinhas, beleza? Por quê? Você já pode tirar conclusões e saber o que você vai procurar, tanto no texto quanto na charge, de acordo com a pergunta, beleza? Então vamos para o enunciado da questão. A charge representa no contexto atual, olha como é importante, atual. Então a gente já esquece aquela parte do pós-Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos lá. De maneira simbólica, a disputa de poder entre Estados Unidos e Rússia. Qual o contexto geopolítico atual, de novo dá ênfase aqui na parte atual, é mais associado a essa competição representada na charge? Vamos só dar uma olhada de novo na charge, está aí a águia norte-americana, o mascote, e o urso, o mascote russo, beleza? Então vamos lá, deixando bem claro, atualmente. Letra A. A corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, galera, contexto da Guerra Fria. O contexto da Guerra Fria é pós-Segunda Guerra Mundial. É a guerra de influência entre, no lado oriental, a Rússia socialista e do lado ocidental, os Estados Unidos capitalista. Então a Guerra Fria podemos dizer que é um embate político, ideológico e econômico entre Rússia e Estados Unidos, entre o capitalismo e o socialismo, beleza? E aí o finalzinho desse contexto aí vem lá em 1989 com a queda do Muro de Berlim, beleza? Que a Alemanha era dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Oriental com forte influência da União Soviética, logo socialista, e a Ocidental com influência dos Estados Unidos, logo capitalista, beleza? E aí em 1991 esse conflito se encerra. Por quê? Acaba-se, é extinta a União Soviética. Então a União Soviética é extinta devido a uma crise que se arrasta desde 1970 até 1991. E aí finalizou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, beleza? Agora veja, está falando de atualidade. Galera, é nesse contexto que a gente vai analisar? Não. Ô professor, e por que a gente faz essa revisão? Porque esse mesmo tema pode ser cobrado na sua prova desse ano, só que perguntando outro contexto, beleza? Então é sempre assim, ó. Todas as provas de vestibulares, Enem e FAO, têm um padrão, os conteúdos são o mesmo. Por isso que vale a pena você estar resolvendo a questão, você faz uma revisão do conteúdo, porque se não cai a mesma questão, mas cai o mesmo assunto, ok? Então vamos para a letra A. A corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, galera, isso aconteceu? Aconteceu, mas nós já vimos onde foi. Foi lá após 1945, beleza? Pós Segunda Guerra Mundial. Letra B. A formação de alianças econômicas entre os países do BRICS e as potências ocidentais. Galera, falando do BRICS aí, é importante você lembrar, principalmente porque o Brasil faz parte, né? O BRICS é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul e países afins, beleza? Existem outros países, por exemplo, alguns países aqui do Mercosul, que já fazem parte de blocos econômicos com o Brasil, também fazem parte desse bloco econômico, beleza? Essa questão tem dois erros. Apesar de a charge trazer o mascote da Rússia, ele não traz o mascote do BRICS. E fala assim, ó, a formação da aliança econômica dos países do BRICS e as potências ocidentais. Espera aí. O Brasil está se aliando às potências orientais, Rússia e China, e não ocidentais, beleza?
Ô professor, e como é que eu posso lembrar essa questão de Oriente e Ocidente? Ó, galera, é bem simples. Vamos fazer um círculo aqui, ó. Olhando para esse círculo, se a gente dividir ele ao meio, a gente vai ter o leste e o oeste, ok? Vamos marcar aqui, ó. Desse lado direito é o leste, do lado esquerdo, o oeste. Podemos dizer leste, onde o sol nasce, oeste, onde o sol se põe. No leste é o Oriente, beleza? Então, o Oriente, você vai lembrar aí, ó, o Oriente, a terra do sol nascente, os japoneses são orientais, os indianos são orientais, os chineses são orientais e os russos são orientais, beleza? Já no Ocidente, a gente tem o Oeste, Oeste de Ocidente. Aí você lembra de nós brasileiros somos ocidentais, beleza? Então vai ficar assim, ó, direita, Oriente, Leste, esquerda, Ocidente, Oeste, beleza? Isso também é importante para a nossa prova. Vamos para a letra C. A letra C, ela diz o seguinte, ó, o debate entre as mudanças climáticas e as políticas ambientais de grandes potências. Galera, aquela charge, ela não traz bem um debate sobre as questões ambientais, porque assim, geralmente é ter alguma indústria, poluição, desmatamento, mas só são duas figuras aí, dois mascotes segurando o planeta Terra, beleza? Então não tem a ver com questões ambientais. Podia até ser um debate. Na verdade, lá está mais para um conflito, né? Porque se fosse um debate, seria um diálogo, mas é um conflito literal ali. Eles estão agarrando o globo e cada um quer puxar para o seu lado, beleza? Então também não é a letra C. Letra D. A guerra no leste europeu, especialmente com a crescente presença da OTAN nas fronteiras russas. Professor, primeiro o que é a OTAN? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é a união de 32 países. Essa aliança é uma aliança política e militar. Ela surgiu em 1949, com o receio de uma nova grande guerra, porque os grandes países pensaram, bom, se a Segunda Guerra Mundial causou tanta catástrofe assim na Europa, imagina uma terceira grande guerra. E outra, as tensões estavam por um triz, porque afinal de contas, não fazia muito tempo da Primeira Guerra Mundial. A gente está falando de 1914, logo o mundo não estaria pronto para uma terceira guerra tão iminente. O que aconteceu? Uma aliança para impedir, uma aliança de proteção mútua entre esses 32 países. Então, além de ser uma relação econômica, ela é uma relação política e também militar. E aí percebam que esse conflito lá no leste europeu, que envolve a Ucrânia e a Rússia, de certo modo envolve a OTAN, porque tudo isso começa a se agravar desde 2008, quando a Ucrânia faz uma solicitação de entrada na OTAN. O que significa isso? Vejam bem, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Se ela assina um tratado com a OTAN, ela se aproxima mais dos países europeus e ocidentais, logo ela dá uma certa liberdade para a instalação de bases militares da OTAN. Isso soou como uma ameaça para a Rússia, porque a Rússia pensou, bom, se a OTAN se aproxima e fica nas minhas fronteiras, isso é complicado. Eles estão perto da minha capital. Afinal, a capital da Rússia está mais próxima da Europa, vamos dizer assim, do que para o extremo leste. Então percebam, o que impede a OTAN de se aproximar da Rússia seria, de certo modo, aqueles países da fronteira, especialmente a Ucrânia. E aí vejam, em 2014 e 2015 teve aquele conflito da Crimeia, que é uma parte que tem acesso ao mar da Ucrânia, que já foi pertencente à Rússia. Então a Rússia também teve aquele conflito e foi agravado. E mais uma vez, quem estava fazendo parte, querendo intervir nesse conflito, a OTAN. Então percebam, essa charge, ela traz muito isso, beleza? Ela traz muito a presença da OTAN. Vamos ler de novo a letra D aí. Ela diz, a guerra no leste europeu, especialmente com a crescente presença da OTAN nas fronteiras russas. Isso é verdade, galera. Vamos marcar um pontinho antes de marcar a questão para analisar a letra E. Qual é o erro? Porque analisando o erro, a gente também aprende. O aumento das tensões militares no Indo-Pacífico, especialmente com a presença militar dos Estados Unidos da região. Galera, no Oceano Pacífico e no Oceano Índico, existem alguns exercícios militares, mas isso é com autorização, beleza? E mais, de novo, não reflete o que a charge está trazendo. O foco da questão está na charge. Vamos olhar mais uma vez, está lá o planeta Terra, a águia, o mascote norte-americano, e o urso, o mascote russo. Ambos segurando e não estão com cara de bons amigos não, segurando o mundo ali. E mais, palavras importantes, essa charge no contexto atual. A gente já descarta a Guerra Fria, beleza? Contexto atual, o mais presente seria a letra D, a guerra no leste europeu, especialmente com a presença da OTAN nas fronteiras russas. Alternativa aí, letra D de Deus.
Deus te ajuda quando você estuda, beleza? Nossa aula de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Tchau e até a próxima.